Olá, minhas amigas e meus amigos, que o Mestre Jesus envolva todos vocês com muito amor, com muito carinho e com muita luz. Este é o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael do YouTube. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Jesus. E nós vimos nas duas outras aulas, estudamos sobre o princípio inteligente. Ou seja, quando Jesus recebe de Deus nosso Pai a incumbência de formar o globo para receber os futuros espíritos, ele então recebe o princípio inteligente, o princípio da vida, vai criando as formas, né? Os espíritos vão trabalhando, criando as formas para aqueles princípios até ele chegar na condição de espírito. Mas vamos então fazer um retrospecto para entendermos melhor esse princípio inteligente que é de suma importância. Então nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão número 23, Kardec pergunta aos espíritos: que é o espírito? Respondem: o princípio inteligente do universo. E na questão 79, ele faz então uma seguinte questionamento: visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do elemento material? Respondem os espíritos: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Nós podemos também verificar na questão 606, que ele diz assim: onde os animais tomam o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma, da qual eles são dotados. Ele vai dizer: no elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, pois, de um princípio único? Pergunta Kardec. A resposta: sem nenhuma dúvida. Mas no homem recebeu uma elaboração que o eleva acima daquele que anima o animal. Né? Aquele momento em que Emmanuel nos disse que ele sofre, né, uma operação no plano espiritual, no seu perispírito. Né? Mas nós vamos também voltar lá para a gente entender esse processo. Então aqui a gente percebe que o espírito inteligente do homem e do animal emanam do mesmo ponto. Né? Deus é simples, ele não cria grandes dificuldades para que nós possamos entender a sua matéria, não. Então vamos lá. A 607, ele diz assim: foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase. Aí os espíritos respondem: numa série de existências que precedem, são anteriores ao período a que chamais humanidade. Então, tudo isso vai sendo feito anteriormente a esse processo que esse princípio inteligente, esse princípio espiritual venha a se tornar espírito em existências anteriores, como nós já vimos e vamos ratificar daqui a pouco. A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha a pergunta. Né? A alma pareceria, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E aí responde os espíritos: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres
que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, como da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação, aquela que Emmanuel disse que foi feita no plano espiritual, né? E se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. E com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois o da juventude e, enfim, a idade madura. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem. O que ele está querendo dizer é que o homem não se deve sentir humilhado por ter sido princípio inteligente, princípio espiritual e ter habitado seres inferiores, né, da natureza, como os animais, como os vegetais e como os minerais, na escala inversa, certo? Os grandes gênios são humilhados por terem sido feitos informes no ventre de sua mãe? Se alguma coisa o deve humilhar, é a sua inferioridade diante de Deus. É a sua impossibilidade de sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconheceis a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus teria podido fazer alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Aí ele vai fazer uma pergunta interessante, ainda na 607. Esse período de humanização começa sobre a Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. É período de humanização, que começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteve apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, esse estado de humanização, ela não acontece aqui no planeta Terra. Ele diz aqui que pode até haver, né? Mas seria uma exceção. Então, nós não saímos dos reinos inferiores, né? E esse princípio, aliás, o princípio espiritual, o princípio inteligente, né? Ele não sairia, se transformaria em espírito, não faria essa transformação dentro aqui do planeta Terra. Seria em outro orbe. Nós ainda não temos esta informação. Por quê? Porque, segundo Emmanuel nos diz sobre essa transformação, ele não tem palavras, não encontra ainda palavras dentro do nosso vocabulário para poder explicar esta forma, como é que se opera isso, né? Lembrando-nos que nós somos espíritos, certo? Então, nesse momento, quando nós tornamos-nos espírito, é que inicia para nós o processo de humanização, e nesse processo de humanização vem com ele já o livre-arbítrio, vem a vontade, vem a responsabilidade, né? Mas nós não estamos sozinhos nesse processo, né? Os espíritos divinos, coordenados por Jesus, está trabalhando, como nós vimos, desde lá do princípio inteligente surgido até chegarmos em espírito. A partir daí, continuam trabalhando conosco, porque vão nos devolver, é a caminho da luz, vão nos devolver a Deus, nosso Pai, como espíritos puros. Veja o trabalho lindo e maravilhoso de Jesus, né? Continuando,
no nosso trabalho, nós verificamos aqui no livro Os Exilados de Capela, né, ele tem um texto muito bonito sobre isso, sobre a criação. Então ele diz assim: o verbo é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo plasma o pensamento na matéria. A força do verbo dentro das leis age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços para a manifestação individual da vida. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino, que no ato da emissão e por vontade própria se transforma em leis vivas, imutáveis, permanentes. Então vejam que coisa importante quando diz assim: o princípio era o verbo. Então fica muito claro, né? É o pensamento divino. O verbo é o pensamento divino fora dele. Já é ação, porque verbo é ação, né? Então, no momento em que ele, pela sua vontade, ele deseja, então ele plasma na matéria e forma aquilo que ele deseja. Então Jesus, né, desejou criar o nosso planeta daquela forma, e todos os trabalhadores divinos, né, utilizando-se do seu molde, foram plasmando através da vontade e foram formando o planeta Terra desde o princípio. Né? Aí vocês lembram que aí, em determinado momento, a Terra já estava pronta, veio uma neblina, como uma neblina envolveu todo o planeta, espalhou-se uma substância feito uma gelatina, né? E espalhou-se sobre todo o planeta, espalhou-se sobre os fundos dos oceanos, e ali estava o protoplasma, que é o embrião do homem. Né? E a partir daí, os seres começaram, através das amebas, das células albuminoides, dos protozoários, a fazer todo aquele processo, foram se multiplicando, envolvendo todo o oceano a princípio. Depois a Terra teve aqueles cataclismas, vários cataclismos, e um deles surgiram as cadeias montanhosas, os picos, e os oceanos foram acertados em determinado local, né? Então o calor também, ele já deu uma amenizada, e aí as coisas começaram a dar uma tremenda de uma melhorada na atmosfera, né? E aí surgiram os peixes, os animais que viviam nas águas, os crustáceos, né? Eles já saíram da água para a terra e começaram a caminhar por ali. Já surgiram as grandes florestas, né? A terra envolveu-se em muita relva, em muitas flores, e a vida começou a ter ali todas as necessidades para subsistir. Tudo aquilo que eles necessitavam estava ali para subsistir. E foi caminhando, milhões e milhões de anos foram passando. Os nossos queridos trabalhadores do Cristo, supervisionados por ele, foram trabalhando, construindo as formas, lembra? E aí, então, surgiu aquele momento maravilhoso onde já surgiu os símios, que seriam, né, o modelo corporal dos homens. E aquele elemento que estava ali, aquele princípio inteligente, é que sofreria as modificações fora da Terra, como Emmanuel nos diz, né, nos planos espirituais, e daí início ao homem, ao espírito. Muito bem. E nós vamos aqui aproveitar esta mensagem maravilhosa de Emmanuel no livro Os Exilados de Capela. Ele diz assim, essa mensagem foi dita em 1937, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim, amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações.
Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais. Todas as formas vivas. E princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, a noção de si mesmo constitui na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. O processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar. Nas nossas condições de personalidades relativas, vidas essas que não se circunscrevem ao reino nominal, mas que se representam o transunto das mais variadas atividades em todos os reinos da natureza. Todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grande benefício produziram no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas, o drama infinito do nosso progresso pessoal. O princípio inteligente, para alcançar as cumeadas da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida. Os protozoários são os embriões dos homens, como o selvagem das regiões mais incultas são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o órbio terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes das raças adâmicas, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude da sua reincidência no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos do primata hominos, dentro das eras da caverna e do sílex. E essas regiões de homens singulares, pelo seu assombro e incrível aspecto, se aproximava bastante do Pithecanthropus erectus, estudados pelas vossas ciências modernas como um dos responsáveis ancestrais da humanidade. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que, por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Então vejam só, neste momento em que o homem atinge esse estágio tão maravilhoso aqui, né, de que nós já fizemos esta operação, já temos uma humanidade dentro do planeta, né, vem então novos espíritos de outro ordem para nos ajudar a evoluir. E para isso, né, ele diz aqui que os espíritos trabalharam através da misericórdia divina, né, criando, imprimindo novos fatores nos corpos físicos para poderem receber perispíritos mais avançados, espíritos que tinham já um crescimento maior, tanto intelectual quanto moral, em relação a esses seres que estavam se desenvolvendo aqui no planeta Terra. Extremamente primitivos ainda éramos. E fomos receber então um auxílio para evoluirmos mais rápido, né? Então ele vai dizer aqui ainda: os animais
são os irmãos inferiores dos homens. Eles, também como nós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens. Seus labores, penosamente efetivados, terão um prêmio, que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso em demanda do reino oninal. Em se depreendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo a sua reencarnação. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin, nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente, com os seus pronunciados laivos de inteligência. Mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. E que Jesus nos inspire esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação. Vejam só, meus irmãos, que mensagem nos traz aqui Emmanuel, né? Nos fazendo compreender, então, este processo onde o princípio espiritual, né, se desenvolve e vai atingir, então, a nossa condição de princípio de espírito, saindo de princípio espiritual para espírito. Então, agora, nós vamos caminhando aqui para verificarmos. Nós já falamos sobre os exilados de Capela, não é? Então, nós vamos ver como é que se fez este princípio. E aí, em meio ao ciclo evolutivo da terceira raça, ainda no livro Exilados de Capela. E aí, em meio ao ciclo evolutivo da terceira raça, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando, nas esferas espirituais, foi considerada a situação da Terra e resolvida a imigração para ela de populações de ordens mais adiantadas, para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade. A escolha, como já dissemos, recaiu nos habitantes de Capela. Então vamos ver como é que Emmanuel nos traz esses habitantes de Capela. A preocupação de Jesus com a nossa evolução, o seu cuidado, o seu amor, né, e de toda a espiritualidade é assim, muito evidente diante desse processo. E é isso que nós queremos realmente salientar. Nós precisamos conhecer esse Jesus fora da cruz. Esse Jesus que trabalha desde lá na formação do nosso planeta Terra. Nós temos conhecimento a partir daí, né? Desde lá ele está formando. Se a Terra tem 4,6 bilhões de anos, é desse período, e agora deve ter mais, né? É desse período que ele vem trabalhando com todos nós que aqui estamos encarnados. Então ele criou, cuidou do princípio inteligente do momento em que recebeu das mãos de Deus e vem criando formas, vem desenvolvendo, vem até chegarmos nos dias de hoje. Aqui nós estamos em dias recuados ainda, né? Então vamos ver como Emmanuel nos diz aqui sobre
o sistema de capela no item 3, que ele chama de raças adâmicas. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram fisicamente e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Há muitos milênios, um dos mundos de Capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece conosco relativamente às transições inesperadas, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento que estavam delineadas como ora acontece conosco relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo da civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, à edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. A dedicação de Jesus, de Deus, das comunidades espirituais, no trabalho de fazer a vontade de Deus, de criar, ser co-criadores, criadores em plano menor, que o plano maior é Deus, né? Eles perceberam, né, que a Terra já estava num estágio bem avançado, que aqueles homens que estavam aqui, já aqueles espíritos, necessitavam de auxílio. Esse orbe que Emmanuel conta para nós aqui, estava passando do período, já um período muito melhor, estava passando desses períodos de dores, períodos de provas, expiações, para um período de regeneração, um período mais evoluído. Então, milhões daqueles seres não estavam, né, trabalhando da mesma forma como o planeta, e a maioria dos seus habitantes estavam. Eles ainda eram maus, arraigados no mal, sendo que o resto já trabalhava para o bem. Então, a espiritualidade, você vê que ele coloca aqui as grandes comunidades espirituais, né, vêm auxiliar Jesus no nosso progresso. E aí, meus queridos irmãos, essa história vai ficar muito bonita, mas nós vamos deixar para a próxima aula, para o nosso próximo estudo. Nós agradecemos a oportunidade de vocês. E vamos pensar no seguinte, vamos pensar hoje na nossa natureza, no nosso mineral, vegetal e animal. Diante de todo esse trabalho que Jesus teve até agora, até nós atingirmos a fase hominal, nós devemos respeitar muito todos os reinos da natureza. Nós não devemos estar de braços abertos a todos. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Eu sou Andi Protásio
um dos membros do Lar Ismael.